Agora é definitivo, viu? Teste feito, Lore, Dan. Não pode sair mais, sabe que paga prenda, né? Se sair durante a live, paga a prenda depois. Lu, Tairone, a gente tá aqui e tá lá, né, Thay? Tudo junto. Fá, Fabiana, consultora da Somar. Lu. Me passa o telefone, cortei, tá vendo? Gerinha. Ô, Gerinha, que bom que você tá aí. Tá vendo, Laura? Invejei de você, ó. Eu adorei a música hoje, Gerinha. Amanhã você passa de novo, viu? Tá tudo certo aí? Doutora Ana. Ixi, que coisa boa. A gente tem hoje uma live com uma das pessoas. Eu brinco que eu falo com ele que ele deveria me dar agora os números da loteria. Porque fiquei impressionada com o último livro dele. Como é impressionante tudo que ele disse em 2018 nesse livro. Na verdade, em 2016 ele já falava isso. Segundo o último livro, o primeiro livro, em 1996, imagina, já falava tudo, né? E agora, tudo que ele dizia está acontecendo. Então, vamos aproveitar, vamos sugar o máximo que a gente puder, porque o professor Clemente é uma honra. Vamos agora transmitir. Margal. Olá. Oi. Vamos. Tá conectando. Consegue nos... Estou ouvindo você. Eu não estou vendo, senhor, mas o senhor está me ouvindo? Eu estou ouvindo e estou te vendo também. Ah, então é injusto, porque eu só estou te ouvindo, não estou te vendo. Eu não sei se os outros estão me vendo, mas eu tô vendo Ah, bem. vamos. Não Estão sei todos se vendo o professor aí, gente? Responda aí para mim. posso tentar Responde entrar aí de para novo. mim, esse professor. Tá. Não estamos, não. Pronto, vou entrar de novo, professor. Pronto, cancelei. Tá. É, para mim também. Pronto. Mai. Pronto. Ele vai entrar novamente. Yuri, muito bem. Gente, semana que vem a gente tem... Hoje é 8, a gente tem outra live, viu? Nós temos uma live aqui agora com pioneiro em neuromarketing no país, Fernando Kimura. Amanhã a gente já começa a divulgação, mas quero todo mundo presente também, viu? Deixa eu colocar. Pronto. A paixão do Gleice, né, Gleice? Pronto, professor. Está me vendo? Agora estou te vendo, agora é Então justo. tá bom. Então tá bom. Eu não sei o que tinha acontecido, mas eu entrei e saí. Muito obrigado aí, viu, Paty? Patrícia, vocês, turma toda de Conquista. É um prazer estar com vocês, da região e das redondezas, né? Muito obrigado aí por terem me convidado. É um prazer estar com vocês. Professor, a honra é minha, imensa. Assim, nossa, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade com o senhor aqui. Fico muito feliz. Uhum. E aí, e mais agora, a gente mais cedo falando, vou dedurar. É nossa primeira live, né, professor? É a primeira, Agora, é a primeira. tá vendo? Agora eu tô mais honrada ainda. Muito obrigado, viu, Paty? Que coisa boa. Bem, professor Clemente, dispensa a apresentação, mas só pela formalidade eu vou falar um pouquinho. Físico, engenheiro nuclear por formação, trabalhou durante 12 anos como físico, foi pioneiro na introdução dos conceitos e práticas de gestão da qualidade no Brasil, principalmente na indústria de serviço, tendo como objeto a AMIL, né, assistência médica, onde exerceu por 14 anos o cargo de diretor de marketing. É autor do best-seller Em Busca da Empresa Quântica, recomendado por 7 dos maiores experts mundiais em administração e marketing. Conquistou em 1999 o prêmio Abril de Jornalismo, colaborador da revista Época Negócios. Professor, que honra estar aqui Muito contigo. obrigado. Obrigado, E, Patrícia. e para a gente começar,
Eu gostaria de fazer uma pergunta, acho que célere, acho que diante do que a gente está vivendo. Em 2016, o senhor já falava, né, que o setor de saúde era um dos grandes problemas, temas não resolvidos no mundo. Bem, comparando o que aconteceu com os outros setores, a gente houve um aumento de produtividade, né, dos outros setores e o custo em si de saúde, ele não baixou para ter essa produtividade, tornou-se cada vez mais caro. Diante disso, né, como é que nós estamos hoje, 3 anos depois disso que o senhor falou em 2016, muito embora já venha falando isso desde o primeiro livro, como o senhor mesmo disse, em 24 anos, né? Em meio a Isso. toda essa crise, como é que a saúde é vista hoje e o que ela nos espera? O que Bem, ela nos isso é demanda? uma questão ampla, né? Primeiro, a gente pode considerar a questão da mudança no mundo empresarial, independentemente de saúde. Meu primeiro livro, de 1996, chamado Em Busca da Empresa Quântica, o tema central desse livro, que tem 24 anos, portanto, foi a questão da mudança nas organizações, né? Nas empresas, porque naquela época já estava claro que as nossas lógicas usuais de trabalho, de produção, de realização até pessoal, elas já estavam em xeque. Já era o que estava acontecendo realmente? Ficava cada vez mais difícil a gente entender o que viria. Então, a ideia de planejar alguma coisa ficava cada vez mais difícil. Repara, Patrícia, que vale a pena a gente talvez fixar um pouquinho nesse tema, porque até então, até muito pouco tempo, até o início da Revolução Digital, vamos dizer, anos 80, era fácil planejar. Quer dizer, a vida, de um modo geral, era previsível. Não era só o mundo do trabalho, das empresas, não, a vida mesmo. A gente podia esperar que se comportasse de uma certa maneira, se estudasse, se fosse sério, se investisse nessa carreira, naquela, a gente teria um futuro sem muitos percalços, sem muitas surpresas, né? Então, essa ideia da previsibilidade é que, com o tempo, ela foi ficando cada vez mais opaca, mais difícil de se dizer. Foi ficando cada vez mais difícil prever. Isso é o que está no pano de fundo de tudo. De todo o mundo das organizações, da vida das pessoas, do emprego, do trabalho, etc. E isso já era visível lá atrás, por volta da virada de 80 para 90, né? Foi exatamente a época que eu comecei minha carreira de executivo lá na Amil. E quando eu escrevi meu livro, então, uns 10 anos depois de ter começado na Amil, esse foi o tempo, né? As coisas se passaram, as empresas, os autores, as consultorias. Se você olhar o que aconteceu em termos de publicação no mundo empresarial, está lá. Como fazer a gestão da mudança. Quem não mudar vai ficar para trás. E blá, blá, blá. E como é que a gente se prepara para a mudança? E tem consultoria de mudança. Tem até uma área de consultoria que chamam de change management, né? A gestão da mudança, né? Ninguém discorda, ninguém nunca discordou da ideia de que a gente teria que estar preparado para a mudança. Mas essa mudança que se falava, ela foi ficando cada vez mais postergada, entendeu? O que eu quero dizer? No fundo, as organizações iam levando, não, eu vou começar com esse negócio de mudança amanhã, vou começar depois da manhã. Elas iam tendo tempo para acomodar suas práticas usuais naquilo que elas sempre fizeram. Houve muito pouca mudança, houve mudança. Mas uma mudança, digamos assim, programada, uma mudança que ia acontecendo quase que nas horas vagas, vamos chamar assim. Eu estou exagerando um pouquinho, porque há setores da economia, setores digitais, por exemplo, empresas puramente digitais. Essas mudam num ritmo muito mais acelerado do que as demais. Mudam mais do que hospitais, do que a indústria de óleo e gás. Então, também não é correto dizer que todo mundo se submeteu ao mesmo processo, que é isso que eu estou descrevendo. Mas, de um modo geral, isso aconteceu.
Só que, deixando aí da saúde um pouquinho de lado, vamos tocar na saúde nesse nosso papo, que é um mundo à parte. A saúde constitui um mundo completamente à parte desse. A necessidade da mudança de saúde é algo que tem características muito próprias, e eu vou falar disso, não me deixa não falar disso. Me lembra se eu não falar. Com certeza. Agora, esse ano, há 40 dias, vem uma situação mundial, não é brasileira, global, para a qual ninguém estava preparado. Ninguém, nenhum setor da economia, nenhuma pessoa em particular, apesar de ter sido previsto, não foi levado a sério, se considerava que era um risco distante. Veja que nas últimas décadas, até nos últimos 15 anos, houve uma série de epidemias que não se tornaram pandemias, né? Ebola, SARS e outros tipos de gripe suína, um monte de coisas que a gente ouviu falar, que não chegaram por aqui, ou pelo menos não se amplificaram a ponto de virar pandemias, mas que talvez a gente possa hoje considerar como ensaios gerais, né? Para isso que acabou acontecendo. Só que aconteceu, virou uma pandemia global, que é consequência, uma pandemia, isso é uma epidemia global, que é a consequência do fato do mundo estar todo interligado. Isso aconteceu basicamente porque as pessoas viajam com muito mais facilidade, ficou mais barato, ficou mais simples, as rotas de comércio, as rotas dos fluxos financeiros, a capacidade de movimentar mercadoria daqui para lá, da gente viajar daqui para lá, viagem mais barata, acabou criando o caldo de cultura ideal para que acontecesse o que várias pessoas previram que era o nosso maior risco. Isso é muito interessante, porque o risco global, mundial, não é o terrorismo, por exemplo, não é o risco ambiental, por exemplo, que é sério, é grave, mas a gente tem tempo de negociar soluções. Uma pandemia tem as características que a gente está vendo. É uma coisa multiplicativa. Acontece aqui, um passa para o outro, quando vê, explode, está fora de controle. Terrorismo não é assim. Né? O dano ambiental não é assim. São coisas locais. Quem viu aquele filme Chernobyl, né, que passou na televisão. Chernobyl é o nome de uma usina nuclear que existia na antiga União Soviética e que explodiu, né? Houve uma explosão ali de vapor em 1986. Eu trabalhava nessa área, eu sou engenheiro nuclear, trabalhava na área nuclear. Esse tipo de acidente que aconteceu era considerado, por nós, engenheiros nucleares, eu sou engenheiro nuclear, uma coisa extremamente improvável de acontecer, mas ali hoje a gente sabe que a usina foi mal projetada, uma série de coisas, mas se fazia esse tipo de análise, foi uma catástrofe, mas por que eu estou falando nisso? Mas foi uma catástrofe local. Aconteceu num lugar, causou um enorme prejuízo, algumas pessoas morreram, mas ficou ali. Não se propagou pelo mundo, não foi um risco sistêmico, como a gente fala. O caso da pandemia sui generis, completamente fora da curva dos acidentes que a gente conhece, as Torres Gêmeas, o ISIS, lá, os grupos terroristas que infernizam aí o mundo, as questões de poluição, as questões nucleares, tudo isso são coisas locais, que tem um raio de abrangência pequeno. Esse não. Esse nocauteou o mundo, vamos dizer assim. Então, que lições que a gente tem? Totalmente. A gente sabe. A gente tira disso, né? Várias dessas lições têm a ver com o fato de que a gente não tem condição de prever esse tipo de coisa, ou pode prever, certamente acontecerá, mas não quando. É como a coisa da mudança que a gente vinha falando. Vai acontecer, a gente precisa estar preparado, mas lá na nossa cabeça a gente embutia a ideia de que era uma coisa que a gente ia ter tempo para ir se preparando, fazendo cursos, enfim. E o resto, a vida normal ia seguindo aqui em primeiro plano. Não é assim. Então, isso é um desafio para o qual ninguém se preparou e que coloca em xeque as vidas de todos nós. Né?
como é, mas as vidas mesmo, das pessoas e das empresas. Como é que vai ser daqui para frente, segundo semestre de 2020? Então não é uma coisa longínqua assim, né? Tá presente. Né? Como é que o comércio que fechou, que está fechado, como é que ele vai reabrir? Como é que a empresa aérea que está ameaçada aí no mundo inteiro, como é que ela vai se recapturar? Como é que ela vai se reinventar? Como é que ela vai se propor de novo? Como é que os indivíduos, as pessoas vão conseguir organizar suas cabeças para lidar com esse tipo de realidade que foi como assim, como um soco na cara, me perdoe o tempo, pá, né? Chega desse negócio de ficar falando na mudança, a mudança está aí. Então Vamos essa é mudar a ideia. agora. E aí pega o setor de saúde, que é um setor que está no centro de todas as nossas perplexidades, porque é um problema de saúde pública, aí revela aquilo que todos nós já sabíamos que, que era uma característica desse sistema, um sistema onde não houve ganhos de produtividade. Se lembra que a gente conversava em off, né? Quase toda a economia melhorou de um século para cá. Isso é, os Sim. automóveis ficaram melhores e mais baratos. Se você comparar um carro hoje com um carro de 100 anos atrás, ele é melhor e mais barato. Estou falando de coisas comparáveis, né? Pegar um carro lá, o equivalente a um carro 1000 que a Verdade. gente tenha hoje, com o equivalente da época. É melhor e mais barato. Em outras palavras, a gente ganhou produtividade, a gente aprendeu a produzir coisas por menos, fazer mais por menos. Em quase toda a economia isso aconteceu. Nas telecomunicações, nas viagens aéreas, nos serviços, dos produtos. Um computador, na minha época, era esse smartphonezinho aqui, que eu estou falando com você aqui, que nem é top de linha. Ele é muito melhor do que os computadores com que eu trabalhei na universidade. Quer dizer, eram computadores, né? Ficavam em prédios, é uma coisa extraordinária. Mas, então, tudo isso nos levou a um mundo em que houve um progresso extraordinário, é inegável isso, mas, ao mesmo tempo, se criaram riscos. Essa é a história, que a gente não entende. E essa é a verdade, não entende esses riscos. O setor de saúde fica em xeque, mas em xeque, assim, bem no centro da mesa, né, vamos dizer, ou do centro do tabuleiro, porque também não dá mais para postergar as medidas que vão ter que ser tomadas com relação a esse setor, que é um dos únicos em que não aconteceram ganhos de produtividade, como a gente estava falando aqui. Saúde e educação, que eu possa me lembrar. O resto tudo melhorou. Isso é, o resto tudo ficou mais barato. Os salários aumentaram mais do que os custos dos automóveis, das roupas, dos calçados, da moradia, das viagens, mas saúde e educação não. Isso é, você continua tendo de trabalhar cada vez mais para, digamos, comprar 1 hora de consulta de um especialista em saúde ou 1 hora de instrução numa escola. Tá? Então, é essa sociedade que a gente está. E é esses os desafios que a gente tem. Eu diria, para a gente poder evoluir, você me provocar mais um pouco, né? Então, em resumo, nós temos uma parada brusca, num tema em que a gente falava muito, mas fazia pouco. Essa é a verdade, fazíamos muito pouco. Eu sou consultor de empresas, eu trabalho com empresas de todos os portes, sou e fui consultor de grandes empresas do Brasil, né? Toda vez que me chamam, é motivado por essa conversa que a gente está tendo, né? Por esse assunto. Né? Não, eu quero estar preparado, eu quero treinar o pessoal, eu quero introduzir coisas inovadoras. E aí a gente vai, faz o que tem que fazer, mas é inevitável. A primeira mexidinha que tem na economia externa, alguma coisa, aqueles trabalhos, aqueles projetos são interrompidos. Isso é aquilo que era destinado a se preparar para o futuro, parava e a turma gravitava de volta para o dia a dia. O dia a dia é mais confortável. O dia a dia a gente entende melhor. Nós somos, Patrícia e todos, animais que não gostam muito
da surpresa ou do novo, nem surpresa. Nós somos naturalmente conservadores, eu diria, entende? Então, para que a mudança aconteça, é preciso liderança, por exemplo. Liderança é correr risco de investir em alguma coisa que você não tem certeza do que é. É criar as condições para que as pessoas aprendam de uma maneira orgânica, não da boca para fora, não lendo o livro, mas aprendam fazendo. E dando espaço para que o erro aconteça. Repara quanto tema bacana que aparece aí de volta, né? O líder não é aquele que faz as pessoas chorarem, levitarem, saírem emocionadas, né? É aquele que induz a mudança e que banca o risco, que estimula dentro das suas empresas a experimentação. Nós vamos ter que experimentar muito, porque o mundo que a gente conseguir entender olhando em linha, extrapolando em linha reta, vai ser assim. Esse mundo acabou. Ele já acabou há muito tempo e agora ficou evidente. Então, só para fazer um apanhado geral, acho que já falei bastante, você me provoca aí, ou se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou vendo várias chegando. Perguntas. Já tem algumas pessoas aqui falando exatamente. Tairone falou uma coisa que é interessante, que diante disso, de tudo que o senhor falou, hoje a ciência da complexidade, né? Ou seja, antes a gente achava que mudando uma única coisa se resolvia todos os problemas. Agora a gente compreende que são diversas peças nesse tabuleiro aí para se resolver. Então, tem muitas variáveis, muito mais variáveis do que tinha antes, né? Inclusive essa mudança da forma de planejamento, que é aquilo que a gente conversava. O planejamento hoje ele é completamente diferente. Isso, o processo de planejamento das empresas e das pessoas também, que sempre foi muito burocrático, né? É uma coisa, assim, uma vez por ano, vamos pensar no futuro, vamos ver, qual vai ser o orçamento para a gente, ano que vem, não sei o quê. Esse processo está condenado, isso não funciona mais, né? É preciso um outro tipo de coisa. Mas você falou em complexidade, e a minha preocupação, Patrícia, não é simplesmente repetir aquilo que eu critico tanto, né? Ficar falando, precisamos nos reinventar, temos... É prover ferramentas para as pessoas conseguirem fazer isso, para elas fazerem a mudança. É instrumentalizar a mudança, me permita falar assim. Porque todo mundo é a favor da mudança, pelo menos de boca, mas acaba não acontecendo. E aí acontece o que aconteceu. O que a gente faz? Como é que vai ser isso? Eu estou escrevendo um novo livro que vai ficar pronto agora já, porque eu estou aproveitando a minha quarentena para correr com ele. Nós já temos um acordo, né, professor? Já temos, depois nós vamos falar, vamos fazer uma live, vamos lançar. Ele já está pronto, o livro. E ele trata disso que a gente está falando. Você falou de complexidade, né? Complexidade não é simplesmente dificuldade, não é complicação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um motor de Boeing, um avião, é extremamente complicado. Tem um monte de peça, mas ele não é complexo, no sentido que eu estava falando aqui. A quebra de uma peça não implica que todas as outras vão sair quebrando. Então, você dá um defeito, você identifica onde foi, vai lá, troca a peça defeituosa e o motor volta a funcionar. O mundo complexo é um mundo interligado. É um mundo em que uma coisa pequena que acontece num lugar se propaga para os outros lugares. E produz um efeito que a gente não consegue prever. Veja a pandemia. Há um certo consenso que a pandemia começou no mercado de animais exóticos no interior da China, um lugar lá na China que vendia morcego. Alguém comprou morcego, fez uma sopa de morcego, enfim, sei lá. E a partir daí foi. Esperando um pouco, mas a narrativa é essa. É uma causa mínima, uma causa que ninguém poderia imaginar que a partir daí fosse se desencadear isso tudo que a gente está falando. E há uma série de fenômenos no mundo natural e no mundo artificial também que são assim, que não têm causas definidas, são causas mínimas. Terremotos, por exemplo, terremoto mesmo, um tremor de terra violento, as origens deles são sempre obscuras. É uma pequena fenda na crosta terrestre que
a crosta terrestre começa a tentar se acomodar e quando vê, aquilo pode ficar pequeno ou pode virar uma catástrofe. É assim que é. Não dá para prever o tamanho. Então, esse é o tipo de fenômeno que a gente chama de fenômeno complexo. Fenômenos assim, coisas assim, não tem média. Entende? Você não, por exemplo, qual é a média do tamanho de um terremoto? Não tem. Por exemplo, você pode calcular uma média, mas ela não tem sentido. Esse sentido de média não vale nesse mundo de eventos extremos, que é um mundo típico de coisas interconectadas, de muita coisa interconectada, muita coisa, muita coisa. Tá? No caso da crosta terrestre, você imagina, né? O sistema financeiro, uma série de outras coisas são assim. Nós, humanos, construímos esse mundo assim. Antigamente não era assim. As coisas não eram interligadas. Então as coisas eram locais. Havia um problema, havia uma guerra, havia uma crise, havia não sei o quê. Começava ali e acabava ali. Podia matar todo mundo, mas era ali. Era num ponto. Era num local. Hoje não. Hoje quebra um banco no interior lá da Mongólia, estou exagerando, viu? Mas aquilo tende a se propagar. Daqui a pouco tem gente desempregada aqui no Brasil porque alguma coisa aconteceu num lugar do mundo que eu nem sei onde fica no mapa. E essa é a gente nem sabia que existia, né? Exatamente. E isso, então, é uma coisa estranha às nossas cabeças. Nós não fomos formados assim. Nós humanos, não é nós brasileiros, não. Nós não sabemos lidar com isso. Né? Eu tenho escrito bastante no meu LinkedIn, aliás, eu convido vocês todos para visitarem lá, porque tem muito material, o material desse livro está aparecendo lá, eu estou escrevendo e vou postando, como se fossem posts de blogs normais, e depois vai virar tudo um livro. Né? Essa é a grande perplexidade moderna. Né? E eu acho que o melhor para a gente em vez de ficar adotando soluções fáceis, a primeira coisa é admitir isso. Admitir que nós estamos lidando com um tipo de problema que não existia há 30 anos atrás. É uma situação que já se vislumbrava que iria acontecer, mas que a gente não sabia como ia acontecer. Aconteceu através de um aviso agora. Há um perigo da gente não aprender e achar que, não, vamos voltar ao normal. O normal é o que é problemático nessa história. Nós temos que entender o complexo. Nós temos que entender como o mundo que a gente criou cria ligações que fazem efeitos pequenos se propagar. Para isso, a gente precisa de um tipo de líder que não existe hoje. A gente não vê isso hoje. Que entenda a necessidade de colocar essa coisa na mesa das nações, dos países do mundo. Discutir essas coisas. Vou dar um exemplo, um outro para você entender, um pouquinho, para todos entenderem. Né? Quando começou esta crise que a gente está vivendo, uma organização, a Organização Mundial de Saúde, que é um organismo sério, enfim, reconhecido, cheio de cientista, financiado por uma porção de países, quer dizer, é a autoridade mundial em saúde. A Organização Mundial de Saúde, até fevereiro, não reconheceu a pandemia. Eu acho que ela só reconheceu. Não é porque ela fosse incompetente. Não é, ela é muito competente. Mas é porque ela não tinha informação. Essa é a maneira que eu quero interpretar, que eu gosto de interpretar. Ela ficava esperando cada vez mais um tipo de informação mais concreto para poder dizer, ei, mundo, vamos parar, mundo, para tudo. Para voo, para viagem, para comércio, para tudo. Ela era demais, era muita responsabilidade. E ela foi esperando. Assumir o peso disso, foi né? Só em março, acho que foi, se não me engano, foi dia 11 de março que ela fez isso. E, no entanto, para você ver que existem outros tipos de pensamento no mundo, eu participo como ouvinte, não como formulador, de um grupo de cientistas da ciência da complexidade, que publica muito, tem uma presença muito forte na internet e outras publicações. Tem livros também, mas eles são muito fortes em comunidades da internet. Esse grupo
publicou em conjunto um artigo no dia 26 de janeiro deste ano, 2020, antes da pandemia, já falando, olha, está na hora de parar tudo. Está falando muito claro. É um artigozinho, está em inglês, eu posso dar para quem quiser aí o link, né? Mas está na hora de parar, fecha tudo, fecha comércio, proíbe voo. Isso é, o que todo mundo foi fazer 40 dias depois, eles indicaram lá e falaram, não tenham medo de parecer bobos, não tenham medo de parecer que estão entrando em pânico. Você vê que tipo de linguagem, né? Porque o que está colocado aí é algo que ninguém pode prever o tamanho. Nessas circunstâncias, é melhor entrar em pânico mais cedo do que mais tarde. E ninguém ouviu. Ainda em janeiro, e eles não estavam falando isso como um pregador ou como um profeta, não. Há uma base científica para se dizer isso. É um outro tipo, é ciência da complexidade. Essencialmente é um princípio. Não tem as leis de Newton, tem os princípios da complexidade também. Um desses princípios, chamado princípio da precaução, em inglês chama-se precautionary principle, né? Significa o seguinte: quando não for possível detectar se o risco vai ser sistêmico ou não, não faça. Sai fora. Quer dizer assim, ó, o que quer dizer isso? Se o risco é local, se a usina pode explodir, se o terrorista pode derrubar a Torre Gêmea, tudo bem. Isso aí é local. A gente não vai ser radical com isso. Mas se há um risco de envolver o planeta, o sistema, aí é outro tipo de risco. A maneira é reconhecer que a gente não sabe, reconhecer a ignorância, portanto, repare, é uma ciência que manda você reconhecer a ignorância. Nota como é coisa contra, mas pode envolver o planeta inteiro. Aí você tem que parar. Aí para mesmo. Lockdown. Esse é o raciocínio. Eu estou preparando um artigo sobre isso. Eu gosto de traduzir essas coisas em linguagem que todos possam entender, né? Para não dar a impressão que é uma coisa de cientista maluco, né? E está ficando bacana. Porque é uma coisa que tem uma fundamentação, inclusive matemática. Há coisas que você não consegue saber e é melhor reconhecer isso. Então, quando a gente fala em ciência da complexidade, a gente está falando, eu tenho que estar preparado para o mundo e que eu não vou conseguir saber como é que ele é, porque não adianta ficar esperando dado. Isso foi muito criticado. Até há pouco tempo, estão entrando em pânico, estão fechando o comércio, vamos esperar, vamos coletar dado. E a ciência da complexidade diz, não espere. Porque na hora que você tiver os dados, pode ser que não venha dar tempo. Nota, Patrícia, como é sutil. Eles não estavam dizendo que ia haver uma pandemia. Eles estavam dizendo, tem indícios de que pode vir. E se vier, vai ser uma catástrofe. Então vamos parar. Essa é a ideia. Né? Que então, é o que está acontecendo. Claro que é uma coisa dramática, é um exemplo fora da curva, nunca houve uma pandemia, um negócio desse tipo, já houve outras pandemias, mas o mundo não era tão interligado, enfim, não tinha Exatamente. tanto... Acho que essa é a diferença, né, professor, desta pandemia para as demais, Exatamente. as anteriores. É justamente essa interligação, é a comunicação que é rápida, que é acelerada, exatamente. esse movimento que ele é constante. Exatamente. A gripe espanhola, que matou mais gente do que a Primeira Guerra, enfim... mas era num mundo muito diferente, onde não havia esse tipo de conexão que há e já causou um estrago enorme. Agora a tendência é esse tipo de fenômeno se repetir. Isso a gente também pode dizer. O mundo interligado, como nós criamos, nós humanos criamos, ele gesta, né, eventos cada vez mais desse tipo. Surpresas que a gente, obviamente, não consegue prever.
há uma possibilidade grande de acontecer, a gente não sabe quando, e nossas mentes simplesmente não estão preparadas para isso, né? Então, o tipo de planejamento, o tipo de formação que a gente vai ter que ter, o tipo de planejamento empresarial. Eu botei outro dia lá no meu Twitter o que, que as empresas estão fazendo com os planejamentos estratégicos que elas fizeram no passado. Planejamento estratégico geralmente é coisa de daqui a 2 anos, 3 anos, tem uns que faz 5 anos. Até 10 anos tinha planejamento. Não tem sentido, não tem sentido. O planejamento vai ter que mudar. A gente vai ter que, nós não podemos abrir mão de planejar, mas vai ter que ser outra coisa. Vai ser um planejar para fazer, para aprender. É planejar para aprender. Entendeu? Não é alguma coisa que eu estou vendo lá na frente que vai acontecer, eu vou planejar para chegar lá. Não tem mais chegar lá. Enquanto a gente está fazendo, a gente vai vendo como é que a gente está. É aprender mesmo. É um negócio meio fora de... A gente tinha, né, planejamentos a longo prazo, se falava sobre planejamento estratégico a longo prazo. Eu acho que Exato. talvez isso tenha mudado agora, o planejamento estratégico a curto prazo. Era uma coisa que quando eu dava aula, eu dizia para os meninos, se tiver na prova planejamento estratégico e a palavra curto, já cancela. Não é certo. Hoje eu tenho que rever tudo isso. E digo aos meus alunos, olha, planejamento estratégico hoje é a curto prazo. A gente está planejando agora, por exemplo, se manter vivo para o próximo semestre. Exato. E se manter nesse estado digamos assim, de experimentação com a vida, com os produtos que a gente lança, com a nossa, quem é do comércio, como é que vai vender, e quem é da saúde. A saúde está em xeque, né? Porque a saúde já foi a saúde mundial. A brasileira, nem vou especificar aqui para o Brasil, né? A saúde é um dos setores em que não tinha havido aumento de produtividade, já. Né? Isso é, a gente não incorporou conhecimento que barateasse a saúde. A medicina avançou demais, mas a assistência à saúde não. É caro. É cada vez mais caro. Você precisa de cada vez mais dinheiro para... Bom, é o contrário do que aconteceu com o carro, com a viagem aérea, com todo o resto. Isso é outra coisa que me fascina, que eu gosto muito. Por que isso é assim? E uma das razões, e na minha opinião, a causa raiz de ter ficado assim, é o fato da gente não ter informação em saúde. O usuário do sistema de saúde, ele não sabe, ele não tem informação para ele mesmo escolher para onde ele vai para resolver o seu problema de saúde. Não, todo o resto da economia existe esse tipo de informação. A gente vai comprar um carro, faz um test drive e decide, é a gente que decide. Mas com relação à saúde existe, por razões históricas, uma barreira enorme entre aquilo que é prestado como serviço à população, às pessoas, e o resultado que é obtido. Então eu pergunto para você, você tem alguma condição de saúde, um problema coronariano, cardíaco, para onde é que você vai? Você vai para o hospital. Mas para qual hospital? Tem vários. Vamos supor que você pudesse escolher. Como você faz? Vamos ver. Deu uma paradinha, mas espera aí que volta. Enquanto isso, vou acenando para vocês que chegaram. Leonardo, que bom que você está aí dos Estados Unidos, Leonardo. Olha só. Eu concordo. Tá rindo aí, né, Ero? Sabe perfeitamente do que eu tô falando. Vamos entrar novamente. Espera aí, não saiam não, que ele vai entrar novamente, tá? Pronto. Conexão. Sobrecarregada também, né, Ju? Pronto, voltamos, professor. Acho que sim. Mas, enfim, a dificuldade, que a gente chama isso de assimetria de informação, né? Como a gente não sabe para onde vai, não há competição, os serviços de saúde não evoluem
os serviços. Estou falando da medicina, estou falando da prestação de serviço. E aí fica cada vez mais caro, né? Isso é uma coisa histórica. No mundo todo é assim. Você não sabe qual é o prestador de serviço de saúde que tem os melhores resultados para uma condição coronariana ou para uma condição, sei lá, para diabetes ou para alguma coisa, né? Para doença do coração, para doença respiratória. A gente não sabe. Então a gente tem que acreditar no que nos dizem. E, na verdade, o ideal seria para que acontecesse com saúde a mesma coisa que aconteceu em outros setores, que a informação sobre o desempenho dos prestadores fosse pública. Todo mundo soubesse. Isso é uma coisa importante. Nos últimos anos, em 2015, 2016, houve uma queda, por exemplo, no número de vidas nos planos de saúde gigantes, né? Porque houve uma questão do desemprego, naturalmente com o desemprego, um dos impactos maiores, e com isso surgem aí as clínicas populares, que foi um grande boom do negócio, em razão daquilo que aconteceu. E agora, professor, diante disso? Ou seja, a gente ainda tem essa possibilidade. Aí vem agora com muita força a telemedicina, que como em outras tantas áreas, né, surge essa questão da inovação digital, vem também na medicina a questão da telemedicina, que também é uma coisa muito nova. Mas Muito é uma boa exceção, pergunta. né, Muito mas boa é uma pergunta. exceção desse processo, né, dessa mudança que vem agora. Como lidar com isso diante de toda essa realidade, inclusive para as Então, questões de planos, né, de convênios, de operadoras? eu sei que você tem um público bastante ligado aí à área de saúde, né? Que está nos assistindo aqui. Você vê que a gente saiu aí de um problema macro, agora estamos falando de um problema mais locais, mas é assim mesmo. Repara, você falou de telemedicina, tecnologia. Por que não acontece em saúde? É uma pergunta. Depois eu vou me aventurar a responder. O que acontece em outros setores? Em que empreendedores surgem, experimentam novas formas de se fornecer serviços que já são conhecidos, todo mundo conhece aí o que eu estou falando, não preciso ficar dando exemplo, Uber, isso, é aquilo, enfim. Em saúde isso não acontece. Não existe a proposta de modelos novos de prestação de serviço. Eu faço questão de diferenciar a medicina, que avança, o conhecimento médico, as possibilidades de cura de doenças, tudo isso está muito melhor do que já foi. Mas os modelos de prestação de serviço não existem, não tem novidade. Essa coisa que a gente chama de hospital, essa entidade a que a gente deve tanto, eu mesmo devo a minha vida a um hospital, né? Uma vez tive um problema sério de saúde e fui salvo num hospital, então não tem nada de personalizar isso, mas o hospital é uma entidade, é uma organização cujo conceito, a essência, é do século XIX. Essencialmente, tem novas tecnologias, mas o conceito é mesmo, é um lugar para onde a gente vai, é a mesma coisa. Por quê? Agora, com essa crise, houve uma licença especial para que se praticasse a telemedicina. Mas está sob júdice, é só durante a crise. A pergunta que eu faço é por quê? Por que a gente não relaxa um pouco a regulação, a regulamentação, as regras, que são muito rígidas, para produzir, para motivar empreendedores a entrarem na área de saúde? São muito poucos. Como entraram em todas as outras áreas, estão entrando nos bancos, tem as fintechs, tem inovação baseada em tecnologia em todo canto, tem novas plataformas de venda, tem e-commerce, você sabe do que a gente está falando. Em saúde, não. Em saúde, o modelo é você sair da sua casa, ir lá falar com um especialista no hospital, no consultório, onde for, que vai te dizer o que é melhor para você e você vai seguir. E você vai fazer. Fundamentalmente, esse é um problema estrutural do setor de saúde. E o que, na minha opinião, dificulta o barateamento dos custos de saúde, dos preços, custos, é isso. É o fato de a gente estar amarrado num modelo que é muito regulado, então não tem empreendedorismo, não tem gente que arrisca ali. Então aparecem clínicas populares, formatos alternativos, mas não é isso ainda que pode produzir a grande revolução. O que pode reproduzir a revolução na minha opinião,
a liberação do uso da informação sobre o paciente. Apareceriam empresas de saúde que tivessem informação sobre as condições de saúde de cada um, e aí direcionariam os pacientes para os prestadores que fossem mais especializados naquelas condições. Quem não tem problema de saúde nenhum, seria cuidado para que não desenvolvesse problema de saúde. É o que a gente chama de atenção primária. Atenção é o que a gente tem que fazer antes da pessoa ficar doente. E aqui eu entro num tema, Patrícia, se você me permitir, eu sei que nós já estamos caminhando para o fim. Por favor. Uma coisa interessante, eu falei, nós estamos tocando vários temas, depois, numa outra oportunidade, a gente pode aprofundar para não ficar uma coisa muito caótica. Mas repara bem, voltemos à pandemia e agora fazendo a ligação com essa coisa da atenção primária que eu falei. O que uma coisa tem a ver com a outra? Ambas são instâncias, são circunstâncias, situações em que, se a gente tivesse feito alguma coisa antes, a gente evitaria a catástrofe. Se houvesse um sistema que valorizasse a captura da informação antes e as pessoas fossem estimuladas financeiramente até a agir antes, não aconteceriam essas catástrofes. Exemplo, um médico, ele é remunerado quando aparece alguém que tenha um problema, um diabético, por exemplo, que a situação dele se complicou e ele, então, precisa amputar a perna. Isso é frequente, infelizmente. É triste, mas é frequente. O médico vai lá, amputa a perna da pessoa e recebe. Lá o plano de saúde paga, o SUS paga, alguém paga. Agora, imagine que apareça um tipo de prestação de serviço, um médico, ou um hospital, ou um arranjo de prestação de serviço, que fala, não, nós vamos tomar conta de você para que você não venha a precisar de ter sua perna amputada. O médico que evita a amputação não ganha nada. Isso não é uma crueldade? Muito. Não é remunerado. Ele não tem nenhum estímulo para trabalhar. Prevenção não é bom negócio em saúde. Eu repito isso, que é a solução. Seria você ser remunerado para não precisar do hospital. O hospital tem que estar lá, o hospital não vai sumir. Mas a ideia não é você ir para o hospital. A ideia é você não precisar ir. Mas para não precisar ir, as empresas de saúde, as operadoras, ou quem venha aparecer, tem que me conhecer. Tem que conhecer meus dados. Tem que tangibilizar essa informação, né? Para saber, olha, Clemente, você tem um histórico genético assim, assado, tem que fazer exercício, e eu tenho que fazer. Ele vai cuidar, ele vai ter interesse, vai viabilizar para mim, vai me mandar para a academia, vai mandar alguém junto comigo, se precisar. Para não deixar eu ficar agudo, como se fala. Para eu viver. A mesma coisa a gente viu aí na pandemia. Igualzinho, é o mesmo tipo de problema. Havia a detecção de que algo grave podia acontecer, mas, na verdade, os agentes da economia mundial, né, não estavam motivados a tomar uma atitude para evitar aquilo. Ninguém ganha dinheiro, vou simplificar, dizendo assim, olha o que eu evitei, me paga pelo que eu evitei. A gente ganha, me paga pelo que eu fiz. Para resolver o problema. Para resolver alguma coisa. Se tivesse aparecido alguém, como um autor que eu gosto muito, ele escreve bem sobre isso, que lá, antes da coisa das Torres Gêmeas, né, tivesse feito passar uma lei que obrigasse as empresas de aviação a botarem portas blindadas nas cabines, que impedissem qualquer pessoa de fora da cabine de entrar na cabine, não teria acontecido o acidente das Torres Gêmeas, porque os terroristas não teriam tido acesso à cabine do piloto e tal. Mas também esse cara, ninguém ia saber dele, ele evitou alguma coisa que nunca aconteceu. Você vê que né? É incrível. Então é preciso... Professor... haver algo para que as medidas, então, fiquem... alguma coisa tem que ser feita para impedir que aconteça de novo, blá, blá, blá. Olha, tem uma coisa interessante que, assim, a doutora Ana colocou uma coisa aqui, ó, mas a cultura de tratar a doença e prevenir, na verdade, começa do paciente, né? A gente não tem, na verdade, a gente não tem a cultura, eu falo isso sempre aqui, a gente não tem muito a cultura do check-up.
Que é É, justamente, fazendo essa analogia com a pandemia, a gente se avaliar, por exemplo, foi o que o senhor falou mais cedo, antes do off. A pandemia, na verdade, ela demonstrou, ela colocou as caras aí, o a nosso grande despreparo. falta de planejamento que a gente teve, o despreparo. Então, O nosso escancarou o despreparo. despreparo, O seja despreparo. da A empresa, ideia é seja do essa. indivíduo. Exato. É exato, exatamente. E nota, Patrícia, que eu não estou querendo simplificar o que não é uma coisa simples. Aqui não se está dizendo que os culpados são A, B ou C, não. O próprio consumidor de saúde, o próprio cidadão, nós, também somos parte do problema. Muitas vezes, se a gente o consumidor pede, não, eu quero fazer uma tomografia, porque quem paga é meu plano, eu estou pagando e tal. Isso, às vezes, não há necessidade nenhuma. É um exemplo Mas que eu já estou que dando. tá, vou Mas fazer já que alguém está pagando, que não sou eu, né? É alguém, a é a história do jaque, sociedade, né? é o SUS. Então, é um conjunto. Eu escrevi um artigo uma vez, está lá no meu site, no LinkedIn, chamado assim, O Crime da Saúde, né? Fazendo uma analogia com o conto da. Todos os suspeitos são culpados. Analogia com o conto da Agatha Christie. Então, não tem alguém aí que você pode dizer o culpado é isso, é o médico, é a operadora, é a regulação, é não sei o quê. Não, é um sistema complexo também, o sistema da saúde, em que a gente teria que estimular o aparecimento de formas alternativas. E aí sim, a gente tem uma crítica ao excesso de regulação. Eu mesmo já tinha escrito que não se regularizava a telemedicina no Brasil. Por quê? Não para tudo, não à vontade, não, mas a possibilidade de se fazer, controlar muito bem. E eu nunca entendi por quê. Agora, com a emergência da pandemia, foi admitido. Então, está havendo muita consulta por teleconferência. Mas os órgãos reguladores, os conselhos de medicina e tal, já falaram, olha, isso é durante a pandemia. Depois a gente vai ver como é que faz. Vamos Que é um rever isso daí. Vamos rever isso daí. E essa mentalidade que não dificulta o empreendedorismo, dificulta a experimentação, porque nós vamos viver em mundos experimentais cada vez mais. Né? A ideia não é planejar para um futuro que eu sei qual é. É estar preparado para o futuro que aparecer. É bem diferente. Gosto muito dessa frase sua. É estar preparado para o futuro que aparecer. A gente tem que entender que esta mudança agora, e ela tem uma velocidade muito maior. Aquilo que mudava antes em 20 anos, hoje muda em pouco tempo, né? Exatamente. Ah, eu acho que essa é a grande questão. Professor, a gente está quase indo para o final, mas assim, eu queria aproveitar e fazer uma outra pergunta. Eu vi no seu artigo, eu não posso deixar de falar sobre isso. A gente tem um pouco mais de 5 minutos, mas assim, eu não posso deixar de falar. Eu vi um artigo seu que fala sobre os líderes, os grandes líderes dos países que estão em melhor situação com relação à pandemia são mulheres. Eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, né? Não deixaria, eu deixei para o final. Está lá no Mas não LinkedIn. deixo de observar que teve Mas uma você... questão também em origem. Claro que também ressalvo que não é porque são mulheres. Sim. Coincidentemente, eu não sei porquê, né? Mas os melhores resultados que nós obtivemos foi também com relação a isso. Ou seja, há uma mudança também em todos os quesitos, né? Inclusive no É. comportamento, até mesmo na aceitação. Me chamou a atenção e foi bom você perguntar isso. Hoje saiu no jornal O Globo, quem entrar aí no Globo Online, na internet, saiu um artigo de um comentarista, eu não me lembro o nome, mas uma pessoa de muito prestígio, falando disso, né? Dizem que no mundo, Patrícia, se a gente pegar aí o mundo global, existem 7 líderes mulheres, 7 mulheres. 7% das mulheres, não são 7 mulheres, 7% das 7%. mulheres, 7% das grandes lideranças nacionais são mulheres. Então tem aí a Angela Merkel, que é conhecida, e tem algumas outras. E por acaso, chamou a atenção, tem chamado a atenção o fato de alguns dos países que estão se dando melhor, né, no combate à pandemia são liderados por mulheres. E eu ousei especular lá no meu blog, né, na minha timeline lá no LinkedIn, o que significaria isso? Será que a gente pode generar? Porque é preciso ter muito cuidado, né?
para não transformar isso numa questão de gênero e as mulheres são Sim, melhores, né? sim. Eu tenho um espírito assim formado na ciência, então eu tenho muito cuidado, né, para não ficar chegando a conclusões espetaculares, mas que não sejam verdadeiras, né? Então eu meio que provoquei os leitores lá, né? E aproveitei. O que vocês acham? Não sei o quê. Uma das especulações que a gente pode falar, ou é especulação pura, que talvez elas tenham, como mulheres, né, e vivendo em países desenvolvidos, toda, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Alemanha, parece Taiwan, se não me engano, Islândia, né? São países desenvolvidos, então tem um outro tipo de ambiente sociopolítico, vamos dizer, mas elas agiram, todas elas, o que elas têm em comum? Agiram rápido. Seguiram aquele conselho lá atrás. Elas não elas agiram rápido, e uma outra coisa que depois agiram rápido, todas usaram máscara, houve um debate, quer dizer, impuseram o uso de máscara à população, não ficou nessa discussão ridícula em que se passou aí durante algum tempo. Não, máscara pode ajudar, pode não ajudar. Cara, Tomaram a decisão, né? usa máscara. Tomaram a Tem que decisão. usar a máscara. Mesmo que elas. Uma máscara que tem uma eficácia de 30% pode produzir um efeito que não vai reduzir só 30% na contaminação. Pode chegar a 80%, 90%, por uma questão matemática que não interessa a gente falar aqui, chama de convexidade. Né? Perfeito. Então não precisa ser perfeito. Isso, elas adotaram uma coisa assim, na dúvida faz. Vamos fazer É logo. isso que a gente Vamos tomar precisa, eu atitude acho, logo, né? né? Agora, Que a elas gente... estão em ambientes de alto capital social, todas elas, quer dizer, onde existe um respeito pela liderança, digamos assim, uma confiança na liderança que a gente não vê em outros lugares, etc, etc. Então não é só ser mulher. Ser mulher certamente ajudou muito, É o mas não conjunto. era só isso. Foi a primeira provocação. Professor, Não, a eu gente vai sei disso. encerrar porque eu quero muito salvar essa live. Quero te agradecer imensamente. Eu espero Eu a que gente vai ter agradeço. mais oportunidades, porque com certeza a gente não vai ficar só nessa. Quando do lançamento do seu livro, a gente vai também voltar para poder falar sobre ele. Quero te Tá bom, agradecer, obrigado. trazer nossa gratidão, o nosso carinho, o nosso respeito, a admiração pelo senhor. E eu espero de verdade assim, encontrá-lo em breve, viu? Tá bom. Muito em Eu breve quero mesmo. agradecer a vocês também, a comunidade toda. Estou de olho no relógio aqui para não deixar cortar, que eu sei que senão não grava. Muito obrigado a Isso. todos e até uma próxima oportunidade. Perfeito. Professor, um grande Tchau. abraço. Obrigada a Um abraço todos. para Tudo de vocês. bom, gente. Tudo de bom. Obrigado, igualmente. Vou salvar.